Boa noite, Brasil. Boa noite a todos. Estamos no 10º Guia da DM On Air. Hoje, nós temos como convidada nossa super Simone Lucena, com o tema Feedback. Agora, então, galera, Guia da DM Líderes Brasil é um grupo de estudantes e profissionais de administração de 12 estados do país. São responsáveis pelas atividades desenvolvidas no Guia da DM. Antes de apresentar a galera, gostaria de lembrar que já pode deixar sua pergunta lá na página do evento. A nossa querida Simone Lucena vai responder, ok? Então, pessoal, vou começar me apresentando. Meu nome é Felipe Mendes, sou representante do estado do Rio de Janeiro, onde tem Maracanã, Cristo Redentor e Pão de Açúcar, mas é só detalhe. Sou estudante de 6º período de administração pela Universidade Federal Fluminense. Mas eu não estou sozinho, como vocês podem ver, eu tenho muitos amigos aqui presentes, todos do Guia da DM. Eu vou apresentar. Vamos começar pela nossa querida Maria Almeida, pegar um avião lá para o Pará. Que tal? Pode ser, Maria? Claro que sim. Boa noite, Brasil. Boa noite, galera que está acompanhando a gente. Muito obrigada. Eu sou a Maria Almeida, tenho 23 anos, já sou formada em administração, já me especializei em engenharia de produção e estamos aqui com a nossa 10ª edição do Guia da DM On Air. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Vamos que vamos. Então, seguindo a sequência, no mesmo estado, terra bonita, vamos prosseguir com a Gleiciane, nossa querida líder também do Pará. Pode se apresentar, Gleice? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Gleiciane, também sou do Pará, do estado do Pará, da cidade de Tucuruí. Sou formada já em gestão e recursos humanos, tenho um MBA em administração e especializando em estratégia de negócio e inovação empresarial. Estou muito feliz com a volta do 10º Guia da DM On Air e seja bem-vinda a nossa professora aí que vai falar sobre feedback. Obrigada. É isso aí, galera. Então, no estado do Pará, vamos pegar um avião, vamos direto para Santa Catarina, terra de belas praias, né? Lá no sul do país faz frio. Vamos apresentar aí o nosso líder Guilherme Cobaldi. Boa noite, pessoal. Boa noite, Brasil. Sou o Guilherme, sou representante do estado de Santa Catarina, do Guia da DM. Faço administração, estou na 4ª fase. Sou estagiário do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina. E estou muito feliz por voltar também ao 10º Guia da DM On Air. E junto com a professora Simone Lucena, com o tema feedback agora. Vamos lá. Maravilha. Então, vamos seguindo lá para o estado de Alagoas, com a nossa líder Adriene. Olá, boa noite. Quero dizer que é um prazer estar aqui nesse hangout maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Sou de Alagoas, aqui é a líder de Alagoas, 2º período de administração, e quero dizer que a administração para mim é uma paixão. Assisti esse ano uma palestra já da professora Simone, aqui no EBA Maceió, e quero dizer que tenho certeza que vai ser um sucesso. Com ela aqui, com certeza. Coisa boa, legal. Muito bom, já sabe, trabalho da professora, excelente trabalho. Então, mais um avião, mais uma ponte aérea. Vamos para São Paulo, terra da garoa. Vamos apresentar aí nosso querido Douglas. Douglas, e hoje você pode se apresentar? Opa, boa noite ao pessoal do Hangout, boa noite a todos que estão assistindo. Meu nome é Douglas, tenho 22 anos, tenho graduação em processos gerenciais pelas Faculdades Integradas do Vale do Ribeira. Sou o novo representante de São Paulo, moro na cidade de Registro. Bora lá, galera! Maravilha, cidade de Registro, um abraço aí. Todos acompanhando o nosso Hangout, beleza, por conhecimento.
Então, vamos para o estado de Goiás. Vamos apresentar o nosso querido líder, Renildo. Renildo, você pode se apresentar para a gente, do Brasil? Boa noite, pessoal. Boa noite, líderes do Brasil e os convidados. É uma maior satisfação participar com vocês. Faço 26 anos agora, dia 7/8, e muito feliz por estar aqui com vocês. É isso aí. Então, galera, hoje é o nosso top de linha. Eu não poderia deixar de apresentar a convidada, entendeu? Simone Lucena, top de linha. Vou falar também o currículo dela. Simone Lucena é empresária, palestrante, coach de líderes, sócia proprietária da Execute Tecnologia. Hoje, ícone de competência e confiabilidade no setor de tecnologia na Zona Norte do Ceará. Transformou a empresa em uma organização sólida e preparada para crescer. Como palestrante, atua nas áreas de liderança, gestão de pessoas em eventos nacionais e internacionais. É formada em economia e tem MBA em administração e direção de empresas pela Universidade Politécnica de Madrid, na Espanha. É professora universitária há 19 anos, vejam bem, 19 anos, diretora da ABRH, na região norte do estado do Ceará. Atua ainda como Executive Coach, com certificação na Sociedade Brasileira de Coach. Boa noite, querida Simone, tudo bom? Boa noite, gente. Boa noite, Brasil. Boa noite, ADMs do Ceará, do Rio de Janeiro, do Pará, de Alagoas, né? Da Paraíba, de Santa Catarina, do Paraná, enfim, do Brasil inteiro. Um grande prazer estar aqui. Queria agradecer muito o convite de vocês, né? Em especial a Maria, que foi quem fez o contato comigo. E espero que eu possa, de alguma forma, contribuir hoje à noite para aumentar um pouco do conhecimento de vocês, através dessa troca, compartilhar esse conhecimento aí que nós, a cada dia, aprendemos, né? Então, querida Simone, vamos às perguntas dos líderes. Começar por mim. Minha perguntinha básica. E eu te pergunto o seguinte: qual a definição para a ferramenta feedback dentro das organizações? Você está falando a definição. Então, com relação ao conceito, vamos falar de uma forma bem prática, né? Feedback é um processo de comunicação, na verdade, né? Então, ele é um processo de comunicação em que uma pessoa fala do desempenho da outra. Agora, como ele foi já usado muito erroneamente usado no passado para corrigir erros, para chamar a atenção dos colaboradores, o feedback ele tem, às vezes as pessoas entendem o feedback como algo somente corretivo, o que não é verdade. Porque o feedback é um processo em que você fala sobre o desempenho da pessoa, mas sendo um desempenho bom ou sendo um desempenho que precisa de correções, né? Então, ele pode ser um feedback positivo também, né? Que a maioria das pessoas esquece de fazer esse feedback. Ok, Simone, muito obrigado. Agora eu vou deixar a nossa líder lá do estado do Pará, uma das nossas líderes, no caso agora é a Maria. Ela também tem uma pergunta. Ok. Professora, a minha pergunta é a seguinte: quais os tipos de feedback e qual a periodicidade recomendada por você para utilizar essa ferramenta? Então, os tipos de feedback são o feedback positivo e o feedback corretivo, como eu estava falando aqui anteriormente. A periodicidade, quanto mais o feedback for constante na sua organização, melhor. Porque existe o feedback formal, que é aquele que faz parte do processo de avaliação, aquele que pode ser anual, né? Mas existe o feedback informal, que é aquela conversa diária que você tem com o seu colaborador. Então, o ideal é que você esteja constantemente dando feedbacks a ele, para que, quando você chegue no feedback formal, aquele que é anual, aquele que é semestral, a pessoa não tenha nenhuma surpresa, ela já saiba basicamente do que vocês vão falar.
Porque uma das coisas do feedback que deixa as pessoas temerosas, elas não saberem o que vão escutar. Isso é ruim, isso significa que o líder não tem uma boa comunicação com eles durante todo o ano. E aí eles deixam para falar tudo no final do ano. Imagina que você quer que o seu colaborador melhore o desempenho, mas que você só vai falar isso para ele lá no final do ano. Não tem lógica. Ele vai ser o ano inteiro ruim e depois vai saber que ele precisa melhorar somente no final do ano. Então, assim, a periodicidade ela deve ser o mais constante possível, tanto com o feedback positivo, como com o feedback corretivo, né? Você sempre deve dar feedbacks, se for positivo, você deve dar feedbacks na frente das pessoas, se for o caso, para que a pessoa se sinta bem, se sinta reconhecida. E se for um feedback corretivo, aí seria o caso de você falar em separado, né? Em que você vai conversar um pouco sobre as coisas que aquele colaborador precisa melhorar. Também lembrando que quando a gente fala de feedback, não necessariamente a gente está falando apenas de colaborador. O feedback é também para um amigo, né, um colega aí de vocês queiram um dia conversar um com o outro e dar feedbacks, né? O que eu sugiro é que vocês se acostumem a dar feedbacks um ao outro e principalmente feedbacks positivos também. Porque quando você só escuta feedbacks negativos, você termina criando uma barreira com a outra pessoa. Então é importante que você dê feedbacks positivos, que a pessoa saiba que você está acompanhando o desempenho dela, tanto na parte boa como na parte que precisa ser melhorada, e aí ela vai ter mais confiança de te escutar quando, no caso de ser um feedback corretivo, tá? Certo. Só mais um detalhe que eu já ouvi falar no tipo de feedback chamado feedback sanduíche. Como é que você poderia explicar esse tipo de feedback? Na verdade, isso aí é uma metodologia, é um método de feedback. Mas ele serve tanto para o corretivo como para o positivo. Que seria o seguinte, você começa a falar do que a pessoa teve de bom desempenho, né, que é a primeira camada, aí depois você fala do que ele precisa melhorar, que é a segunda camada do sanduíche, e a terceira e última, né? Então você se compromete com ele, você vê com ele que metas vocês vão se comprometer a fazer para que ele melhore, né, na próxima conversa. Então, é chamado sanduíche essa metodologia por conta disso. Mas tanto pode ser para feedbacks positivos como negativos. Não é um tipo de feedback, tá? Entendeu? Ah, certo. Obrigada, professora, pelo esclarecimento. Nada. Bom, ainda no estado do Pará, Grace tem uma perguntinha. Vai fazer sua pergunta, Grace. Então, professora, vou fazer minha pergunta aqui sobre feedback negativo. Certo. A gente sabe que o feedback é relevante para um bom relacionamento interpessoal, né? E dar um feedback negativo, muitas vezes deixa alguém chateado, deixa alguém com a autoestima lá embaixo, né? Então, e ainda assim, mesmo a pessoa recebendo esse feedback negativo, ela tem que relevar, ela tem que levar adiante e não tratar seus colegas, né, os seus amigos mal. Então, assim, diante disso, que atitude deve ser tomada numa situação dessa, sabendo que uma postura de feedback negativo vem de um líder, chefe entre aspas. Bom, deixa eu ver se eu entendi, tá? Mas eu vou responder aqui de forma geral e aí você me fala se eu consegui responder o que você me perguntou. No caso, a questão do feedback negativo, ele
Bom, deixa a pessoa numa posição delicada, né? Não é fácil realmente você dar um feedback negativo. Mas eu costumo dizer nas minhas palestras, eu tenho uma palestra chamada Feedback Agora, né? Que a primeira etapa de um feedback, a primeira etapa começa antes mesmo de você aplicar o método do feedback, que é a fase de você conhecer a pessoa, criar relacionamento com a pessoa que você vai dar o feedback. Ou seja, é importante que você conheça, né, bem o seu colaborador ou o seu colega, que você saiba exatamente os porquês dele, ou seja, por que ele teve esse desempenho ruim? Por que será que ele teve esse comportamento? Por que essa reação dele foi negativa? Então, na hora que você cria esse relacionamento, que vocês têm confiança mútua, né? Ele em você, você nele também, aí você parte para o feedback, que pode ser feito naquela metodologia sanduíche. Quando o feedback é bem feito, ele nunca deixa esse entrave entre os dois, ele não deixa esse ranço. Ao contrário, o feedback, ele é um processo que deve ser usado para crescimento mútuo, tá? Ele deve ser usado, ele é um presente. Algumas pessoas falam assim, poxa, você dá um feedback a outro, é como você dar um presente, é você falar no que ela precisa melhorar, e não tem coisa melhor do que a gente saber, né, no que a gente exatamente precisa melhorar. Mas é claro que a gente tem que saber a maneira que a gente vai falar isso, a maneira que a gente vai se comunicar. O processo de comunicação é um processo já muito difícil, com muitos ruídos, né, entre o comunicador e o que recebe, né, aquela comunicação. Então a gente deve ter muito cuidado para que o que a gente está falando ser bem entendido, que o outro não entenda outra coisa que a gente quer falar, que a gente seja claro, que a gente fale no momento certo, no local certo, com o preparo certo, tá? Tudo isso deve ser pensado. Todo feedback, embora ele não seja um feedback formal dentro de uma empresa, ele precisa de um planejamento anterior. Quando você vai ter uma conversa difícil com a pessoa, é importante você se preparar psicologicamente e saber se a pessoa também está preparada psicologicamente para receber isso, certo, Gi? Então, o processo de feedback, de dar o feedback negativo, ele é difícil, a pessoa pode não saber receber, acontece bastante. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em ouvir os seus erros, né, sobre os seus erros. Mas com essas pessoas você vai ter que ter um cuidado redobrado na hora que você vai dar o feedback. Saber exatamente quais são os pontos que pode ferir aquela pessoa e que você não deve falar naquele momento do feedback. Daí a importância do relacionamento. Se for o caso de um chefe, né, você que recebe o feedback, você deve saber que nem todas as pessoas estão preparadas para dar um bom feedback. E o que ele falou, não necessariamente ele quis dizer daquela forma. Então, para a gente que conhece a teoria do feedback, a gente precisa também ver a intenção do outro. Às vezes, o comportamento dele é um e a intenção é outra. Então, quando isso acontece com o seu chefe, você pode, em um outro momento, depois que você se acalmar, porque às vezes a gente é atingido pessoalmente, né? As pessoas não sabem dar feedback, porque no feedback a gente deve falar de comportamentos e não da pessoa, de como você é. Por exemplo, se você atende mal um cliente, então você não vai falar, Maria, porque você fala de uma forma com o cliente, olha, porque você atende de uma forma, a gente não vai falar dessa maneira, porque essa maneira, ela atinge a pessoa pessoalmente. E isso é muito ruim, porque o ser humano, ele não gosta de rejeição, ele fica extremamente triste com isso, é como se você estivesse rejeitando ele mesmo. E aí, você deve falar dos comportamentos. Assim, Maria, aquele tipo de atendimento que você deu, em que você falou com aquele cliente,
daquela forma. Você acha que esse tipo de comportamento é o comportamento que a gente hoje está pregando dentro da empresa? Então, é mais ou menos por aí. Você vai falar sobre o que foi feito, sobre o comportamento que foi visto, e não sobre a pessoa, porque eu falo muito nas minhas palestras que nós somos muito mais do que nossos comportamentos, porque às vezes nós temos uma intenção e fazemos outras coisas, né? E com isso nós nos prejudicamos. Às vezes a gente diz assim, poxa, como é que eu pude reagir dessa forma? Porque eu jamais pensei que eu fosse fazer isso. Porque você é muito mais do que aquilo que apareceu de você naquele momento. As pessoas erram, né? Então você não pode taxar a pessoa. Na hora que você dá feedback, você tem que ter cuidado em falar, em ser específico, inclusive, em dar o exemplo de qual comportamento que você viu que foi inadequado. Porque se você falar de forma geral, você geralmente atende mal. Como assim, geralmente atendo mal, né? O que eu faço de errado? Então você tem que falar, olha, naquela hora, naquela maneira em que você atendeu, aquele procedimento em que você estava ao telefone, chegou um cliente e você não olhou para o cliente e continuou atendendo o telefone e de repente o cliente se sentiu um pouco abandonado. O que você acha sobre esse comportamento? Você acha que é o comportamento que nós queremos aqui dentro da nossa organização? Então seria mais ou menos assim, você separar um pouco a pessoa do comportamento em si. E aí ela não vai se afetar tanto. Entendeu, Gui? Sim, professora, muito bem colocado aí. Obrigada pela resposta. Maravilha. Conhecimento aí a todo vapor. Agora vamos estar para depois. Adriane, pode fazer sua pergunta, por favor? Faço sim, vamos lá. Professora, o feedback é uma ferramenta eficiente e definitiva. Na opinião da senhora, ela é desenvolvida em sua totalidade ou ainda tem métodos para discutir e aperfeiçoar? E aí? Olha, e aí, Adri, é o seguinte, como eu falei, o feedback é um processo de comunicação. E o ser humano hoje, ele está sendo, a gente está sempre descobrindo, né, novas coisas a respeito de nós mesmos. O próprio Augusto Cury fala que a gente sabe muito mais coisas do mundo externo do que da nossa própria natureza, né? De como funciona muitas vezes nossa mente. A gente está sempre preocupado, vocês que são universitários, eu que sou professora, que estou sempre lendo, estudando, a gente está sempre preocupado com o que se passa nesse mundo externo, mas a gente nunca, a não ser que faça psicologia, né? A gente nunca se reúne para falar sobre nós mesmos. Isso é um grande problema, né? E aí, claro que o feedback ainda precisa ser muito explorado. Muitas metodologias precisam ainda ser criadas, vocês, nós estudantes de administração, precisamos criar novas metodologias, né? Eu acho que o feedback, gente, é uma das ferramentas mais poderosas que as empresas poderiam utilizar. Infelizmente, ela não é muito bem vista nas empresas, porque os líderes não estão preparados e os colaboradores, muitas vezes, por receber um feedback mal feito, eles ficam traumatizados também, né? Então, há muito, sim, ainda o que a gente explorar do feedback, criar e desenvolver, porque, como todo processo de comunicação, e nós, seres humanos, que somos seres emocionais, né? Que precisamos um do outro, que temos uma necessidade de conexão natural, então, nós precisamos melhorar, sim, a maneira de fazer, de dar e de receber feedback, tá? Muito bom. Obrigado pela resposta, professora. Vamos lá. Nosso querido Douglas também fez uma perguntinha. Fique à vontade, Douglas. Também de conhecimento que a professora
estamos passando. Eu não estou ouvindo, Douglas. Visando a melhoria. Pois não. Visando a melhoria do trabalho, o que eu devo fazer quando um colega de trabalho meu, ele não aceita um feedback negativo? E nesse caso, devo reportar ao meu superior? Como eu falei, o feedback é algo muito pessoal, tá, Douglas? Se você está dando um feedback a um colega de trabalho, é porque você deve ter relacionamento e também ter abertura para isso. A gente tem que ter muito cuidado para chegar para um colega e dar um feedback sem nem ser solicitado, e se a gente for na amizade, digamos assim, com o intuito de melhorá-lo realmente, a gente tem que ter antes laços de confiança entre as duas pessoas. No início da conversa, você deve deixar claro o intuito daquele feedback, né, que você vai dar, e você deve ter cuidado, já conhecendo o seu amigo, você deve ter cuidado em como você vai falar com ele e o que você vai falar com ele. Se você vai falar do trabalho dele, ele ficou chateado e tal, assim, na minha opinião, o seu chefe não tem nada a ver com isso. Claro que ele vai procurar administrar esse conflito que de repente surgiu. Então entra o líder tentando administrar um erro que um causou, dando feedback ao outro. Se a pessoa ficar chateada, o ideal para restabelecer a relação é você tentar conversar novamente com essa pessoa, dizer que talvez tenha falado errado, ou então que teve só uma intenção que não foi bem entendida, né? Talvez pedir uma desculpa, porque assim, por mais que a gente procure ajudar o outro, nem todo mundo aceita ajuda, né? Nem todo mundo ainda está preparado para aceitar ajuda. Então a gente tem que ter muito cuidado e saber se o nosso amigo é ou não aberto a essa ajuda. Se ele for aberto, ótimo, converse, vá com calma e tal. Se ele for fechado a isso, se ele já tiver uma personalidade difícil, muito cuidado, pergunta antes se ele quer saber ou não, se ele tem interesse e tal, antes de criar esse tipo de problema, né, entre vocês. Agora, claro, se você for obrigado a falar, se você é um líder e você está falando com o seu subordinado e o teu subordinado fica chateado com aquele feedback, aí você deve depois, se for o caso, em um outro momento, conversar novamente com ele, né, dizer... Aí você explica o processo de feedback na empresa, qual a importância dele, como é que ele é feito, a avaliação, por que ele é feito, qual a importância, o que ele vai ganhar com isso, o que a empresa vai ganhar com isso, tá? E aí, enfim, procura restabelecer esse laço também dessa forma, explicando melhor o processo, o que cada uma das partes ganha, o interesse que ele tem nisso. Agora, se aquele funcionário ele continuar, toda vez que você vai dar um feedback, ele fica com cara feia, ele cria um problema, poxa, será que esse perfil é o perfil de colaborador que você precisa? Aí não dá, né? Porque você tem um colaborador que você não consegue dar um feedback, é complicadíssimo, complicadíssimo. Então você termina aqui repensando se ele vai continuar na sua empresa. Ok? Agora vou falar de Santa Catarina. Nosso querido Guilherme. Pode fazer sua pergunta, Guilherme. Então, a minha pergunta é o seguinte. Simone, para você o feedback ou pelo menos deveria ser, uma ferramenta para que os comportamentos impróprios sejam alterados e as relações entre as pessoas se tornem mais fáceis? Tá, Guilherme, como eu falei, ele é uma poderosíssima ferramenta, né? Isso não eu que digo, mas todos os livros falam sobre isso.
E claro que ele deve ser usado para melhorar o relacionamento e não piorar, né? E não piorar. O intuito do feedback é exatamente esse. É desenvolver o outro, criar laços ainda mais fortes, confiança entre os dois. Tá certo? Só podia me repetir só o início dela, o início da pergunta? Feedback é, ou pelo menos deveria ser, uma ferramenta para que comportamentos impróprios sejam alterados. Exato. Com relação a comportamentos impróprios, é como eu lhe disse, claro que o feedback sim, deve ser usado para o alinhamento do teu colaborador com o perfil, o comportamento desejado para a empresa. Mas não é só para isso, tá? Então, o feedback também deve ser uma ferramenta, inclusive motivacional. Aquela ferramenta que você vai reconhecer o teu colaborador, né? Dar para ele os créditos que ele tem, mostrar para ele que ele está indo no caminho certo, qual é a percepção exata que a empresa tem dele, né? E tudo isso faz com que ele cada vez mais se motive e tente encontrar o caminho certo para chegar ao desempenho que que a empresa espera, tá? Então, temos mais uma pergunta. A pergunta agora do líder Renildo, do estado de Goiás. Fique à vontade, Renildo. Professora Simone, a minha pergunta para já foi respondida, mas seria da seguinte forma. Qual a maneira de se dar um feedback a um fornecedor sem que este se melindre? A maneira de dar um feedback para um fornecedor, veja bem, certo? Eu queria deixar claro que feedback é feedback dentro da empresa e fora dela. É feedback para o teu filho, é feedback para o teu irmão, é feedback para a tua mãe, é feedback para o teu namorado, é feedback para o teu colaborador. Feedback é feedback, tá? Ele não é uma ferramenta criada especificamente para as organizações, não. Ele é um processo de comunicação que vai fazer com que o colaborador ou a pessoa que está escutando, seja ela quem for, que ela saiba a respeito do seu desempenho, tá? E aí, com isso, ela tente melhorá-lo cada vez mais. Então, eu posso chegar para o meu filho e dar um feedback para ele, como ele pode chegar para mim e dar um feedback. A maneira de falar vai ser a mesma. Você pode utilizar essa metodologia sanduíche, né, que a Maria falou anteriormente, e tem outras metodologias também que a gente pode utilizar. Isso aí vocês podem ver em profundidade depois, com o estudo, né, dentro da área e tal. Mas não importa para quem você está dando feedback, seja ele um fornecedor, seja ele até um cliente mesmo, um colaborador, né? A primeira etapa é a criação do relacionamento, a criação da confiança entre os dois, tá? E aí sim é que você parte depois para falar a importância daquele feedback, tanto para você como para ele, por que você está falando aquilo, e aí você começa com a metodologia. Você fala das coisas boas que tem visto, das grandes conquistas, ou do que a pessoa tem conseguido e tal, e depois você fala, agora tem um ponto que eu gostaria de falar, tá? Que poderia, se fosse melhorado, teríamos grandes benefícios. Teria benefício aqui na nossa família, teria benefício, enfim, se você está falando com sua mãe, com sua esposa, com sua namorada, não importa, vocês que são novinhos, né? Falando com um colega, falando com uma namorada, tá? Um parceiro aí da ADM, então você tem que falar, ó, vamos lá, nós somos estudantes de administração, então
eu queria utilizar aqui uma ferramenta que é muito importante e gostaria, eu gosto muito de você. Se eu não me preocupasse com você, eu não estaria aqui, né? E você já é muito bom nisso. Mas se você tivesse esse ponto aqui melhorado, você ainda ia se destacar ainda mais. Então, a maneira de você chegar para quem quer que seja, né, é falando primeiro das grandes conquistas, do que a pessoa tem feito de positivo, de bom, e aí depois sim você vai para aquele ponto, tá? E sem esquecer também, se for o caso, no caso do colaborador, que eu também falo na minha palestra, que seria uma última etapa, do feed forward, que é diferente, porque o feedback, ele fala do desempenho passado, tá? E o feed forward, ele fala de coisas que você pode desenvolver, de potenciais que você tem e que você pode utilizar ainda na organização, que você não utilizou, né? E que numa próxima conversa, assim, vocês podem criar metas de desenvolvimento nesses novos talentos, nessas novas coisas que foram detectadas, né, que são importantes para ele, para a empresa, enfim. Dessa forma. Não sei se eu respondi o que você me perguntou, Remildo, era isso mesmo? Sim, professor, isso mesmo, obrigado. Nada. Então, professora, temos perguntas do público que está nos assistindo, em tempo real aqui, maravilhoso, estão interagindo conosco. Começo com uma pergunta do Roberto Guimarães, que pergunta o seguinte: se o feedback não surtir efeito, o que fazer? Uau! Se o feedback não surtir efeito, você deve dar um novo feedback depois de algum tempo. Agora, você está falando em colaborador especificamente? Lá na pergunta o Roberto não especificou, mas creio que sim. Tá, então vamos fazer de conta que é um colaborador, tá, Roberto? Né? Roberto, não dá pessoa. Então você dá um feedback. Qual o intuito do teu feedback, Roberto? É alinhar o teu colaborador com o comportamento, com o perfil, com os valores que você busca na tua organização. Então, aquele colaborador recebeu um feedback e não teve nenhuma mudança, tá? O que você deve fazer? Dar um outro feedback, falar sobre o feedback anterior que você deu para ele, tá? E marcar um prazo para que ele melhore depois daquele segundo feedback. Porque todo feedback, depois, vocês têm que se comprometer com algum prazo para a mudança acontecer. Senão fica ruim depois você cobrar, tá? Então, se ele não muda depois daquele mês, depois daqueles 3 meses que vocês disseram, ó, daqui a 1 mês nós vamos conversar de novo, então, daqui a 1 mês você conversa novamente com ele, ou então, durante 1 mês você já vai dizendo, Roberto, eu não tô vendo o que a gente conversou, né? Eu não tô vendo mudança. O que está havendo e tal? E se você não quiser ficar falando durante o mês, você pode esperar aquele mês passar e aí você fala com ele. Nós conversamos no último feedback que esse comportamento, né? Ele precisava ser corrigido e de repente não surtiu efeito nossa conversa, queria saber o que foi que houve. É importante você saber também o porquê que não surtiu efeito, o que a empresa ou a organização também precisa fazer para ajudá-lo, né, a mudar, se tem alguma coisa errada, também escutá-lo, que é importante no feedback você escutar a pessoa. No feedback você não só fala, você não só conversa, mas você precisa escutar o outro, né? E aí depois que você faz isso, você dá um novo prazo. Só que você não pode ficar dando prazo indefinidamente. Depois de 2 vezes que você dá prazo, a pessoa não muda, volto a dizer,
você precisa repensar a permanência desse colaborador na tua organização. Será que você quer um colaborador que não tem mudanças, né? Apesar das conversas, das orientações, dos treinamentos, do feedback que ele tem? Em que tipo de colaborador você precisa, você quer? Então, você repensa isso e fala para ele que o emprego dele corre sérios perigos se ele não fizer essa mudança. E aí você dá um prazo, e uma terceira vez você já demite. Temos outra pergunta também. Johnson Cruz deixou lá na página a seguinte pergunta. Qual é a melhor forma de se comunicar e interagir com empresas para novos estagiários de administração? Ou seja, como dar o feedback para os estagiários de ADM, ou outros estagiários no caso? Volto a dizer, não importa quem seja, a maneira de dar o feedback é a mesma, tá? Então, não importa se é estagiário, colaborador, mãe, pai, filho, tá? Não importa. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa a religião, feedback é feedback, ok? Agora sim, só dizendo uma coisa, eu não sei se foi isso que ele quis dizer. Se um estagiário ele precisa de feedbacks constantes, com certeza. Você quer transformar esse estagiário em um colaborador? Então você já vai moldando na hora que ele entra na sua organização, né? Você não vai se preocupar com o desempenho dele só depois que ele vira um colaborador efetivo. Não, absolutamente. Então, o estagiário, ele precisa, se você está com ele durante um ano, durante 6 meses, ele precisa se comportar da forma que a organização quer que todos os colaboradores se comportem. Não importa o cargo que ele tenha, a titulação, o crachá, todos devem pensar, se comportar, se comunicar da mesma forma, né? A gente precisa ter, em uma organização, uma homogeneidade na forma, no comportamento, na forma de tratar, enfim. E aí a questão dele ser estagiário ou não, né, o fato dele ter pouca experiência nenhuma ou querer crescer, isso aí a sua orientação vai ser mais constante. E aí também depende, se você tiver um estagiário que vai passar 6 meses e que não pode ser contratado, aí você só vai dar feedback se o comportamento dele estiver muito inadequado, né? E aí também você pode fazer uns elogios de vez em quando. Legal o seu trabalho, gostei e tal, né? Alguns elogios assim, porque enfim, o tempo também passa rápido e se a pessoa vai só passar 6 meses, não vai precisar de tanto feedback assim, tá? Temos também uma pergunta do Joatan Aragão. A seguinte pergunta, professor. Quais as consequências de uma equipe sem feedback? O que ocorre? O que ocorre? Desmotivação, falta de engajamento total, ok? Falta de alinhamento. Se você quer um time de alta performance, se você quer uma cultura de resultado na sua empresa, então regue essa empresa com feedbacks. É a ferramenta mais poderosa que tem, tá? É através do feedback que você vai, inclusive, desenvolver as pessoas, que é uma das grandes necessidades hoje de um colaborador. Principalmente vocês, geração Y, que estão hoje no mercado, e a geração Z, que são os meus filhos aí, que estão aí com 10 anos, né, 5 anos de idade, quando eles chegarem ao mercado de trabalho, vocês são uma geração que pedem feedback e pedem, mais do que tudo, desenvolvimento. Se você não dá feedback, você não está desenvolvendo os seus colaboradores, de jeito nenhum. E isso vai fazer com que eles fiquem desinteressados, porque quando a empresa não se interessa por eles, eles também não se interessam pela empresa. O feedback é um sinal de interesse, tá?
o feedback é um sinal de interesse pelo colaborador, pela pessoa. Porque quando você não tem interesse, para que você vai perder tempo conversando com aquela pessoa? Não é isso? Então, é claro que o que causa em uma equipe é a falta de engajamento e motivação, tá? Maravilha, professora. O pessoal está interagindo bastante. Para de chover pergunta lá. Professor Hinton Mendes pergunta para a senhora. Prezada professora, como poderíamos analisar esta vertente da comunicação interpessoal para minimizar conflitos entre indivíduos que são de setores diferentes nas microempresas ou nas empresas em geral? Por exemplo, área de vendas que muitas das vezes não se comunica com a área de produção. Isso. Bom, como é o nome da pessoa, Felipe? Hinton Mendes. Como? Hinton Mendes. Hinton, é isso? Isso. Então, Hinton, como eu falei, o feedback é um processo de comunicação e ele deve ser constante dentro da empresa. Então, as reuniões intersetoriais, elas precisam ser constantes. Uma das grandes atividades do líder é a gestão de conflitos. E a gestão de conflitos se dá quando, principalmente, os líderes das diferentes áreas se comunicam entre si. Primeiro, para você acabar com o conflito interno de pessoas, ou seja, dos colaboradores, você precisa acabar com o conflito entre os líderes dessas equipes, né? Então, você precisa aproximar os líderes dessas equipes, fazer com que eles conversem o máximo possível e procurem a causa daqueles conflitos, porque muitas vezes a gente acha que os conflitos são pessoais, mas não são. São conflitos que surgem por processos da empresa errados e que depois se tornam pessoais. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro aqui. Uma pessoa sempre vai pegar um documento e aquele documento nunca está pronto na data que ele precisa. E aí ele começa, nossa, mas toda vez que eu vou pegar esse documento, ele atrasa, ele não está pronto. Então ele começa a reclamar, né, daquele fato, daquele acontecimento. Depois, aí ele passa para a pessoa, ele fala assim, poxa, o Felipe nunca apronta o documento que eu vou pegar. Toda vez que eu vou pegar, o Felipe não deixa pronto. E aí o negócio me prejudica. Isso aí é quando o conflito já está aumentado e ele já passa para um segundo nível. E os líderes, eles não podem deixar o conflito chegar no nível pessoal, porque depois que chega no nível pessoal, fica difícil você resolver aquele conflito, tá? Então, o feedback, ele vai servir, sim, para aumentar a comunicação entre os líderes desses setores, entre o líder do setor com os seus liderados, para que eles saibam o quanto eles precisam ser unidos com todos os setores da empresa, porque uma empresa não pode ter panelinha, uma empresa é um sistema completo, como o corpo humano, né? O coração não pode ficar chateado com o pulmão ficar chateado com, sei lá, o rim, e aí dizer que não vai funcionar bem, e ficar aquela coisa, bom, não dá, né? Porque aí como é que vão ser os resultados daquela empresa logo em seguida? A esses conflitos internos. Poxa, vocês estão lutando por uma mesma causa ou vocês estão lutando entre si? Então, é uma grande responsabilidade, principalmente numa empresa pequena, em que é mais fácil a questão dos encontros, né, a questão dos relacionamentos, tá? É preciso que essas reuniões elas sejam frequentes, intersetoriais, principalmente entre líderes dos setores, e aí sim os líderes vão se comunicar com seus liderados para que fique claro o que eles precisam mudar para atender o outro. Você sempre deve pensar que uma empresa, você tem que pensar de forma sistêmica, né?
Então, se eu estou na empresa, às vezes eu sou causa de problemas e às vezes eu sou consequência. Então, quando você é causa e quando você é consequência, vocês precisam conversar para saber sobre isso. Sou eu que estou causando isso aí ou é essa consequência que isso que está sendo feito por você está tendo comigo? Mas não necessariamente a pessoa, e sim aquele processo. Muitas vezes a gente precisa repensar os processos da empresa para que esses conflitos deixem de aparecer. Maravilha, professora. Deixando claro para a gente, não só as definições quanto a forma de se utilizar. Mas temos mais uma pergunta. Ok. Josilene de Souza, lá de Tucuruí, cidade da gringa, só acho. Ela faz a seguinte pergunta: posso pedir feedback ao recrutador logo após uma entrevista de emprego? É válido? Melhor não. Acho que não. Acho que não é a melhor estratégia, sabe? Talvez você possa o seguinte: se você conseguir a vaga, assim que você entra na empresa, você pode sim pedir feedback do que foi negativo na sua entrevista, no que eles viram que você poderia melhorar para que você tivesse uma melhor orientação. Aí sim você poderia ganhar pontos positivos. Mas a empresa, claro, não vai se opor muitas vezes a dizer e a te dar esse feedback. Só que eu não acho, eu particularmente, isso é uma opinião pessoal, claro, né? Porque cada entrevistador tem a sua percepção, tá? Principalmente na entrevista, a entrevista é um processo extremamente subjetivo, né? Em que cada um pensa de uma forma. Um entrevistado para mim pode ser ótimo e para você pode ser péssimo, né? Isso é muito relativo. Mas assim, para mim, especificamente, para a Simone, um candidato não deve pedir o feedback logo após a sua entrevista, até porque isso demonstra insegurança. Ok? Ok, professora. Temos uma pergunta aqui. Jonathan Furquim, de lá de Curitiba, Paraná. E ele diz o seguinte: já que o tema é feedback, gostaria de saber que ferramentas são indicadas para conhecer melhor o eu interior, no caso, um self-feedback, né? O autoconhecimento, né? Hoje o coaching está disparando, né, com relação ao autoconhecimento. Acho que hoje talvez seja a área que mais cresce no mundo com relação a isso. E o coaching, ele não deixa de utilizar muito a questão do feedback, né? Agora, para autoconhecimento, ele é fantástico. O coaching hoje talvez seja a ferramenta mais utilizada pelas empresas, né, para que os seus colaboradores tenham um autoconhecimento e também as próprias pessoas passar pelo processo, né, independente das organizações. Existem muitas pessoas que estão procurando coaches para melhorar seu desempenho, para melhorar como pessoa, seja no desempenho pessoal ou profissional, não importa, o autoconhecimento é um só. É você saber o porquê que você se comporta da forma que você se comporta, porquê que você escolhe as coisas da forma que você escolhe, de que forma você pensa, o que é importante para você. Tudo isso é possível você saber através de um processo de coaching, né? E bem rapidamente. Bom, professora, o Gillian Santos deixou a seguinte pergunta: como aproveitar os feedbacks para melhorar nosso desempenho e ser mais produtivo? Como aproveitar o feedback? Bom, prestar bem atenção
nos pontos que foram identificados, que foram definidos como pontos a serem melhorados. No final de uma entrevista de feedback, você deve, quem sabe, até apontar mesmo num papel, escrever, se a pessoa não lhe der isso escrito, né? Escrever em que você precisa melhorar, que prazo você precisa fazer isso, de que forma você vai fazê-lo, de que forma a empresa também poderia te ajudar a fazer, né? Se você tem um bom líder, né? um líder coach, digamos assim, dentro da organização, que você peça a ajuda desse líder para que ele possa lhe orientar melhor no desenvolvimento desse processo de mudança sua, né? Para que você possa ter uma mudança mais rápida e que a cada mudança que ele detectar, ele lhe dê novos feedbacks. Se é por aí mesmo, por onde você deve seguir, ou se você deve mudar o seu caminho. Dessa forma, eu acredito que você vai conseguir a mudança mais rapidamente. Bom, professora, no caso, eu, quando fui estagiário, recebi bons feedbacks, agradeço aos meus superiores. Na época, estive estagiando um ano na empresa, no caso já foi extinta. E graças aos feedbacks, eu tanto como me desenvolvi, como inclusive me tornei amigo dos meus gestores da época. Isso. É uma ferramenta muito importante, se for bem utilizada, um potencial enorme de alavancar o desempenho da empresa e dos funcionários, no caso, uma sinergia entre eles. Nosso tempo está acabando. Ok. A Maria quer falar. Pode falar, Maria. Professora, obrigada. É só um detalhe. Já que nós estamos com um tema super legal, super produtivo, né? E que gera desenvolvimento, eu gostaria de saber qual é o seu feedback para nós do Dia do ADM nessa noite, para que a gente possa dar prosseguimento para as próximas etapas. Qual seria o seu feedback para nós que estamos aqui unidos e transmitindo esse conhecimento maravilhoso para a galera? Então, Maria, primeiro eu queria agradecer demais, né, essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, conversando com estudantes da administração do Brasil inteiro, tá? Talvez em algum outro lugar do mundo aí que algum estudante brasileiro esteja nos escutando. E dizer o seguinte, que vocês estão de parabéns, tá? Essa iniciativa, né, de vocês de estarem na ponta aí, aprendendo conhecimento, usando a tecnologia, fazendo com que o compartilhamento da informação ela seja muito mais rápida, abranja muito mais regiões, né? Vocês também estão de parabéns por estar valorizando a profissão administrador, né? Isso é importante, a gente saber valorizar a profissão que nós temos, saber mostrar para todo mundo qual é a contribuição de um administrador hoje, né, no ambiente de trabalho, tá? E assim, foi super gratificante também para mim participar desse hangout aqui com vocês, né? São perguntas e curiosidades que todo mundo tem, o tema feedback, ele é extremamente comentado, necessário, né, vasto, em que a gente poderia falar aqui o dia inteiro, porque ele é muito prático, é um tema em que não tem como conversar dele se não falar de vários exemplos, né, dentro da sua empresa. E assim, o meu feedback é esse, parabéns a todos vocês, né, por isso vocês podem, nas próximas, posso dar uma sugestão de
nos próximos hangouts, não só utilizar um palestrante ou um professor, mas dois, com duas visões diferentes sobre o mesmo tema, também é legal, porque as informações, né, seriam trocadas com maior riqueza, certo? Um complementa o que o outro fala, um dá mais exemplo que o outro fala mais de uma maneira técnica, o outro fala mais coloquial, enfim. E aí fica ainda mais rica a aprendizagem, né? É isso. Eu desejo sucesso para todos vocês, que vocês continuem empreendendo com essa grande iniciativa que vocês têm, que vocês demonstram, tá? E é isso aí. Obrigada, prof. Muito obrigada. E o Guilherme de Santa Catarina, ele vai fazer a pergunta dele, a última. Então, ó, eu tô anotando tudo aqui, ó, para não ver. Tá bom. Ó, feedback. E me deu uma dúvida aqui e não posso dormir sem essa dúvida. Será que eu posso chegar no meu líder e pedir um feedback sobre mim mesmo? E você acha que isso não fica meio provocativo ou algo do tipo assim? Vamos lá, Guilherme. Vou voltar aqui sobre aquele ponto que eu tinha falado. Que tipo de relação você tem com o seu chefe? O ideal é que você peça um feedback depois que vocês criam um relacionamento anterior, tá? Então, se o teu chefe é um chefe mais afastado, não costuma falar do comportamento das pessoas ou do teu comportamento, né, e tal, ele pode se sentir invadido de alguma forma, não se sentir à vontade de te dar aquele feedback, até de falar o que ele realmente quer falar para ti, né? Às vezes ele, poxa, eu vou falar isso, não falo e tal. Então, o ideal, o que eu te aconselharia, era tentar se aproximar um pouco mais do teu chefe primeiro, tá? Criar um tipo de relação com ele, que é uma relação de identificação, conhecer mais, assim, tipo, o que ele pensa, de que maneira ele pensa, de que maneira ele se comporta, o que ele valoriza, sabe? O que ele acha importante. Da mesma forma, você se fazer conhecer, porque a gente só cria relacionamento quando as duas pessoas se deixam conhecer, e a partir daí você vai ver como, assim, naturalmente vai surgir a oportunidade de você pedir esse feedback para ele de forma bem light, né, como se diz, e ele vai poder te falar sem nenhum receio, tá? É isso, eu acho que não tem problema nenhum você pedir feedback ao seu chefe, mas tenha só cuidado para que vocês não tenham nenhum tipo de relação, comunicação anterior, né? E relacionamento, e você chega para ele pedindo feedback, isso pode de alguma forma colocá-lo em calças justas, né? Tá? E aí só ter esse cuidado, mas pode sim, deve, tá? Bom, professora, show de conhecimento aqui. Seria uma analogia de 1000 aulas em 1 hora, no caso, muito conhecimento. Vou aproveitar aqui, finzinho, para agradecer todos os líderes que puderam participar aqui conosco. São amigos, estamos unidos aqui no objetivo, na sinergia. Agradecer os convidados, né? Hoje teve bastante interação na página, nem todas as perguntas foram respondidas, mas sem eles também teria sentido. Nós fazemos para eles, com eles. E agradecer a alguns parceiros que foram fundamentais, que estiveram com a gente aqui. Agradecer aqui os administradores de Pernambuco, o portal Administração, o portal ADM Desenvolve,
ADM de Valor. Quero agradecer Usina de Ideias, Design, Publicidade e Propaganda. Quero agradecer GARH. Quero agradecer Brasil Falcons, consultoria e treinamento também. Quero agradecer a fanpage Administração Fax. Quero agradecer também o Sindicato dos Administradores do Pará. E, claro, agradecer sua presença, professor. Maravilha mesmo, conhecimento. E deixo um pequeno espaço para você fazer suas considerações finais, deixar sua fala, que é muito importante para o público, e com certeza está apaixonado e vai seguir sua página, te procurar pelo Brasil inteiro aí. Ai, que legal. Felipe, eu que agradeço a vocês mais uma vez, tá? Eu gostaria de agradecer a todos os líderes, né, da ADM, aí líder do Pará, do Rio, de Alagoas, de Santa Catarina, do Ceará, de Goiás, do Paraná, enfim, da Paraíba, todos os líderes que estejam aí conectados, e a vocês que participaram pessoalmente aí com as perguntas comigo. Dizer que nós na administração temos muitas ferramentas para usar, o feedback é uma delas, e que a gente deve ter muito cuidado ao usar essas ferramentas, porque todas elas são uma faca de dois gumes, né? Porque se nós não usamos de forma adequada, nós poderemos sim prejudicar o desempenho de uma empresa e talvez prejudicar o desempenho de uma pessoa para o resto da vida. E quando a gente fala de pessoas, né, nós estamos falando, enfim, de emoção, de sentimentos, e a gente deve ter muito cuidado ao lidar com essas pessoas e utilizar as ferramentas de administração para poder lidar com essas pessoas, né? Então, essa seria minha primeira sugestão. Com relação ao feedback, também sugeriria que vocês criassem sempre a cultura de feedbacks para a sua vida, né? Você está sempre aberto a receber feedbacks e tentar aprender a dar feedbacks para as pessoas. Como eu falei, primeiro criando relacionamento, conhecendo a maneira da pessoa e depois utilizando a melhor forma de falar com ela. E vocês de todo o Brasil, obrigado por estarem aí conectados, né, me acompanhando. Vocês podem me acompanhar também pelo Facebook, Simone Lucena Palestrante. Eu tenho 2 perfis, um deles já está cheio, né? E aí eu não posso mais pegar pessoas, mas tem um outro que está recebendo, ainda tem bastante espaço para que você possa me adicionar, ok? Também pode me acompanhar e conhecer um pouco do meu trabalho pela minha página, que é simonelucena.com.br. Lá também tem todos os meus contatos, você pode, enfim, me procurar como quiser, tá? Tem esse livro também, que o ano passado eu participei com um capítulo dele, que fala de coaching, né? Que está também para vender no próprio site. E agora também queria divulgar que até o final do ano eu se Deus quiser, estarei lançando o meu próprio livro, tá? Que é um livro sobre gestão, mas é um livro romanceado. Então vai ser a história do Vicente. Vocês vão aprender sobre autoliderança, né, na figura dele. Eu estou mais ou menos com... Bom, está andando, né, o livro, estou com vários capítulos já feitos, mas a minha previsão do lançamento é outubro, novembro desse ano, se Deus quiser, tá? E gostaria que vocês sempre me acompanhassem quando pudessem, em hangouts, em palestras, me chamassem aí, né, para o estado de vocês, para que eu possa conhecê-los pessoalmente, poder falar um pouquinho sobre, enfim, essa minha área, que é a liderança, trocar com vocês, compartilhar ideias, tá? Um beijo para vocês todos. Obrigado mais uma vez pela confiança aí, pelo convite. Antes de encerrar de vez, faltou agradecer o momento do administrador. Não posso esquecer dos nossos parceiros, somos amigos, somos administradores. É isso, pessoal.
Sexta-feira, dia 15 de agosto, temos uma Hangout. Novidade vem por aí. Tenho certeza que vocês vão comparecer, vão convidar o colega, vão convidar o professor, vão convidar todos os profissionais que queiram adquirir conhecimento. Muito bom, muito bom. E, mais uma vez, agradecido. Tenho certeza, falo pelos meus amigos líderes que estão aqui, todos nós estamos agradecidos. Desejo a vocês uma boa noite. Agora vocês podem se divertir, hoje é sábado. Uns vão sair, outros vão dormir, uns vão estudar, outros vão fazer monografia. Vamos lá, a vida é essa. Seguir em frente. Bom sábado para todos. Bom sábado também, professora. Um abraço, beijão. Tchau, abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, Maria. Tchau, Tchau, galera. tchau, galera. Até mais. Obrigada. Até mais. Adorei. Tchau.